Gente, meu nome é Silvia Garcia, idealizei esse projeto Troca de Saberes, para a gente ter esse momento assim, como a gente está fazendo agora, sabe? Uma coisa muito fraterna, gostosa, onde a gente conversa sobre assuntos que nós entendemos que podem ser úteis para quem escolher estar aqui nos assistindo, tá? São assuntos que promovem a saúde física, emocional, mental e espiritual. Então eu acho que para conversar sobre essas coisas todo dia a dia, por isso que a gente está fazendo de segunda a sábado. Estamos na quinta semana que está se abrindo. Já está totalmente preenchida a agenda. Nossa, porque, que bacana. Lu, a gente tem muito irmão e muita irmã bom, sabe, com muita história boa para partilhar. Verdade. E com muitas abordagens que promovem a saúde. São infinitas as possibilidades de se promover saúde. Então, gente, toda hora tá chegando gente nova. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje com Luciana Frias. Eu vou até ler aqui, viu, gente, que eu não decorei, não sou boa de decorar não, tá? Consultora e supervisora das turmas de musicoterapia da Faculdade Sensupeg, das cidades do Recife, João Pessoa, Natal e Campina Grande. Não dava para decorar, né? Só lendo, né? Fresquinho, agora tem mais uma que é Aracaju. Vamos abrir Aracaju. Então, novidade quentinha aí saindo. Primeira mão aqui, hein? No nosso canal. Primeiríssima mão. Vai abrir turma de formação em musicoterapia em Aracaju. Eu vou estar lá com vocês de Aracaju. Pra gente fazer muita música e acompanhar muita gente lá. E que a saúde e que a música prosperem muito. Porque é isso que a gente está precisando. A gente precisa de todos os tipos de prosperidade, né? Mas quando a gente fala da arte, a arte, ela eleva a alma da gente. Então, a arte, ela, como é que eu vou dizer? Ela sai curando de todas as formas, de todos os jeitos. E é isso que você, Lu, vai trazer pra gente. Porque naquele dia que você veio, eu quis contemplar um pouco da sua jornada enquanto ser humano, pra gente entender como foi que você chegou na musicoterapia. A Betânia tá aprontando, né? Beijo, Beta. Saudade de você, menina. Como foi que você chegou na musicoterapia? E aí sobrou só um pedacinho para você falar mesmo da musicoterapia. Hoje é só musicoterapia. Opa! Vamos esparramar toda agora. Então, aí você fez uma sugestão da gente trazer esse tema que é prevenção, tratamento e reabilitação. Isso. Então, por favor, começa aí. Se tiver dúvidas, vou levantar a mão assim para pedir um tempinho para perguntar. E a nossa plateia, fique à vontade para perguntar. E a gente vai fazer assim, para ler e transmitir assim, tá bom? Beleza. Tem alguns alunos que estão aqui com a gente, tem colegas da musicoterapia também, então vamos trocar, gente, participem com a gente, tá? Então, eu propus esse tema, a questão da musicoterapia, prevenção, tratamento e reabilitação, porque esses são três pilares, digamos assim, de trabalho da musicoterapia. Então, tem muita gente que imagina a musicoterapia como sendo algo muito, aquela coisa muito assim, o paciente deita no divã e o musicoterapeuta vem com a sua harpa mágica e toca aquela música e você levanta dali renovado. E não é bem assim, né? A musicoterapia é um processo muito ativo, onde cada um vai fazendo a música junto com o terapeuta. Então a gente vai usar instrumentos, a gente vai cantar, vai dançar, vai compor e toda uma série de atividades musicais trabalhadas junto.
né? E esse processo, essas vivências musicais, elas estão inseridas em muitos contextos diferentes, né? Um deles é a prevenção. Então a gente tem musicoterapia como um trabalho preventivo, tá? Desde escolas, em casas de idosos, a gente tem a musicoterapia preventiva em empresas, né, que é mais focada para a musicoterapia organizacional. Ela também tem esse caráter preventivo, tá? Então a gente tem a musicoterapia como tratamento, tá? E aí pode ir perguntando. Dá licença, porque aí eu queria esmiuçar pedaço por pedaço, porque, queridos, eu sou só aqui uma hostel que não entende das coisas, por isso que eu chamo os colegas, os universitários, para ensinar. Então, é o seguinte, a musicoterapia, ela entra na prevenção a quê? Ela está prevenindo o quê? Evitando o quê? Certo. A gente tem a prevenção tanto em nível motor, quando a gente faz atividades para mexer o corpo, para trabalhar o corpo, para prevenir lesões por esforço repetitivo, para prevenir questões posturais, tá? A gente vai trabalhar questões corporais em nível de tensões também. Então, quando a gente vai trabalhar o relaxamento corporal, né, prevenindo tensões, lesões e tudo mais, a gente também trabalha a prevenção, eu diria que é um tipo de prevenção social, no sentido de relações interpessoais, seja dentro, como eu falei, das escolas, seja dentro de empresas, seja dentro de clínicas, que a gente vai trabalhar essas relações, não necessariamente em pessoas que têm uma patologia, que são doentes de alguma forma, né? Mas pessoas onde a gente vai prevenir o adoecimento relacional e questões emocionais, né? Então, nesse momento que a gente vive agora de quarentena, a gente fala muito essa questão do cuidado com o emocional, né? A gente fica em casa para prevenir problemas físicos, a contaminação por um vírus, mas a gente tem também um adoecimento emocional, né? De estar em casa muito tempo, de alteração da rotina, altera a rotina alimentar, a rotina de sono, rotina eu estava brincando esses dias, sabe, vou fazer uma live, vou botar um batom, porque assim, nos últimos 3 meses, acho que eu botei batom 2 vezes, foi quando eu apareci na live aqui contigo, Silvinha. Então, assim, a rotina altera, né? Antes disso, eu botava batom todo dia para sair para o trabalho. Agora eu não boto mais, porque o batom, ele pode absorver e ser mais uma fonte de contaminação. Então, essas alterações, né, a gente pode prevenir que elas cheguem a um ponto de adoecimento através dos processos musicais, das vivências musicais, da musicoterapia. Entendo, porque ela promove a nossa saúde, né? E estimulando a nossa saúde, fortalece a gente, fortalece o sistema imunológico, fortalece os nossos relacionamentos, os vínculos. Então isso tudo fica, como é que eu vou dizer, saudável, fica potente. Aí, que vírus vai chegar na gente se a gente está potente na saúde? Isso. Aqui tem uma pergunta do Miqueias, que é um aluno nosso aqui do Recife, querendo saber se é muito sério o mau uso da musicoterapia. É sério, sim, tá? Porque quando a gente está num processo terapêutico, aquela pessoa que a gente está atendendo, ela muitas vezes está num estado de fragilidade física, mas principalmente emocional, né? Quando ela se abre, se entrega suas dúvidas, seus medos, suas dores, sua vida, né? Compartilha isso com o terapeuta. O uso que o terapeuta faz disso é de muita responsabilidade, tá? E a musicoterapia, se ela não for utilizada
de uma forma correta, ela pode trazer danos sim. Seja danos físicos, como, por exemplo, uma música mal colocada, mal utilizada, ela pode, por exemplo, em alguns casos, desencadear uma crise convulsiva. Em outros casos, ela pode ocasionar uma desregulação corporal, seja respiratória, seja cardíaca, com aumento ou diminuição da pressão arterial. Então, ela pode ocasionar uma tensão muscular a ponto de causar dor. Então, além das questões emocionais, né? Então, o musicoterapeuta ele tem que ter um preparo muito significativo, tanto preparo em termos de técnica, de domínio de abordagens, né? Assim como um preparo pessoal, né? Porque eu digo sempre que o musicoterapeuta, ele é um terapeuta de muita coragem, porque a gente, quando está fazendo, quando eu estou atendendo alguém e a gente está tocando algo junto, a minha música se mistura com a música daquela pessoa que eu estou atendendo. Né? E como eu falei até na outra live, a questão de recriar, né? A gente está cantando uma música junto, parte do que eu estou vivendo, do que eu sou, do que eu estou, está soando junto com do que é e do que está aquela outra pessoa. E eu, como terapeuta, eu preciso estar muito consciente de mim, das minhas limitações, das minhas características, dos meus medos, dos meus gostos, para que eu possa reconhecer musicalmente o que é meu e o que é do outro. E aí, um exemplo simples disso, por exemplo, a gente começa a cantar uma música aqui, daqui a pouco começa a ir cantar mais rápido, a música vai acelerando, sopa! Essa aceleração, ela é minha ou ela é do outro? No meio da música mudou o tom da música. Essa mudança de tom, ela é minha ou ela é do outro? Então, esse processo, né, de identificação, de reconhecimento, de perceber, de pontuar tudo isso, é um processo muito, muito sensível e que exige muita responsabilidade com aquilo que a gente ouve do outro, com aquilo que a gente usa a favor ou não do outro, né? Eu percebo aí que exige muita presença, espírito de presença. Você tem que estar muito focado em você. É quase que uma coisa meditativa, sabe, Lu? Que eu tô sentindo aqui. Porque meditativo não é de você sair, é de você estar presente, focado no aqui e agora e saber. Isso é meu, isso é seu, isso é nosso, a gente criou agora. Isso, né? Isso, porque vai construindo o nosso, né? Então, na musicoterapia a gente tem um termo que a gente usa, que é a questão da identidade sonora, né? Que a gente abrevia como ISO, né? Essa identidade sonora seria um conjunto de sons e de músicas e de elementos musicais que compõem a nossa história, desde quando estávamos no ventre até esse momento aqui presente nesse exato instante. Então toda essa bagagem de sons, de música, de ruídos, de barulhos, de tudo isso faz parte da nossa identidade individualmente. Mas, por exemplo, quando a gente trabalha com grupos, né, eu atendi alguns grupos que se encontram regularmente, toda semana, toda quarta-feira, às 10 horas, a gente tem aquele encontro, a gente vai criando uma identidade sonora do grupo, né? Então, é uma identidade grupal. Mas, se a gente tem esse grupo aqui em Pernambuco, onde eu estou agora, estou em Recife, né? A gente tem a nossa identidade cultural. Então, independente se eu gosto ou não de frevo, ele faz parte da minha identidade porque eu nasci e vivi a vida inteira morando em Pernambuco. Então, o frevo ele faz parte da minha identidade. O forró faz parte da minha identidade.
Porque são elementos que fazem parte da cultura na qual eu estou inserida, né? Então, existem essas questões de identidade. E quando a gente vai fazer um trabalho de musicoterapia, né, o terapeuta, ele vai ele busca acessar essa identidade sonora, musical, tá? Para que ele possa alcançar os objetivos terapêuticos de cada pessoa, de cada demanda, tá? Então ele utiliza esses elementos, e é por isso que, assim, quando às vezes as pessoas perguntam, né? Mas qual é a música que a gente utiliza na musicoterapia? A gente utiliza a música que cada um traz para mim, né? Eu não utilizo a minha música para eles, é a música deles que vai fazer sentido para a vida deles. Então, essa música, é esse o repertório que a gente usa, né? Para poder a gente alcançar essa identidade. Então não é uma música pronta, é uma música que é composta naquele momento. Então depende de todo momento da pessoa, do momento interno, do momento externo, não é isso? Mas dependendo do objetivo que eu tiver com essa pessoa, eu também posso usar músicas gravadas. Eu não preciso fazer ao vivo o tempo todo, sempre não, tá? Eu posso, em algum dia ou em alguns encontros, trabalhar com músicas gravadas, com CDs, com aparelho de som, com gravação. Pode ser também, tá? Tem essa liberdade, né? Tem sim. Porque tudo vai depender de uma série de fatores. Vai depender do que essa pessoa está buscando ao fazer musicoterapia, né? Então, o objetivo que a gente tem com as sessões vai depender de como ela está naquele dia, né? Vai depender da estrutura do consultório do musicoterapeuta também, né? Se o musicoterapeuta está atendendo num consultório particular, onde ele tem um monte de instrumentos, ou numa instituição, né, que tem às vezes instrumentos, uma diversidade grande de instrumentos, de aparelhos, de som e tudo, ótimo. Mas às vezes o musicoterapeuta ele pode estar atendendo na recepção de uma emergência, ele pode estar fazendo consultório de rua, atendendo pessoas na rua, ali na calçada. Então, nem sempre ele tem essa disponibilidade. Ou às vezes, por exemplo, musicoterapeutas que atendem em domicílio, né? Então, a gente não tem a mesma mobilidade de material quando a gente vai atender no domicílio. Mesmo que você vá no carro, mas não dá para você levar uma bateria, uma caixa de som, um violão e né? Não fica inviável. Então, acaba sendo um dos critérios que a gente vai ajustando de acordo com essa condição também. Sim. Né? O Miguel Bandeira está perguntando qual método você gosta mais de usar? O Miqueias. Então, Miqueias, desculpa, querido. Eu falei que eu ia ler assim, né? Eu avisei. Tá desculpado, avisou, tá tudo bem. Então, eu gosto muito eu já experimentei muitas coisas, muitos instrumentos, muitos métodos, muitas técnicas, né? E eu gosto muito do que traz mais pro biológico, tá? Traz mais a gente pro natural. Então, por exemplo, eu tenho um aparelho de som no consultório eu posso botar um CD, eu posso ligar um rádio, pode um pendrive, enfim. Mas entre esse aparelho e um violão acústico, eu vou preferir o acústico. Então, eu não tenho exatamente uma abordagem única e uma técnica única, né? Eu acho que a tendência agora é a gente ir construindo de acordo com a demanda que a gente atende, de acordo com a nossa característica enquanto profissional, como a gente se identifica, né, com abordagens. Então, é algo que a gente vai construindo, sabe? E eu me sinto ainda nesse processo de construção. Então, mas sempre buscando essa coisa mais de trazer as pessoas para elas mesmas, sabe? Trazer a pessoa para o ritmo biológico, para o natural, porque eu acredito que
esse estado de cura, de equilíbrio, ele vem de dentro para fora, e não de fora para... O de fora para dentro, ele vai facilitar, ele vai até conduzir e vai orientar, mas ele vai buscar dentro o que vai trazer esse estado de cura, né? Ô Lu, e você falou uma coisa que para mim me tocou muito. Que bom que você está em construção, que bom que a gente está em construção, sim, maravilhoso. Sim. É o sentido todo da gente estar aqui, é estar nessa construção, né? Sim, sim. Sim. Oh, é maravilhoso isso. Sim, diga. Não pode falar. Eu estou tentando lê-lo. A Eveline, ela perguntou se você já teve alguma experiência na natureza. Na natureza? É. Tive. Então, eu tenho 2 experiências interessantes na natureza, tá? Vou tentar resumir rapidinho, né? Uma experiência que eu tive foi dentro da biodança, tá? Eu estava participando como aluna de uma atividade de biodança, onde a gente fez um trabalho na mata, tá? E a gente foi fazer uma vivência como a facilitadora, que é uma pessoa queridíssima, que eu respeito demais, um profissional maravilhoso, que é a Lorena Oliveira. Cuidado para não falar mal da Lorena, porque tem gente, tem espião aqui. Eu vou falar muitíssimo bem dela. Ai, essa linda. Então, aí, como eu tenho muita afinidade com a Lorena disse, vamos fazer um trabalho comigo. E aí a gente foi pra mata, né, fazendo uma vivência de biodança, só que dentro da vivência de biodança teve um momento onde ela me chamou para trazer a musicoterapia também. Desculpa. Então, dentro dessa vivência eu trouxe a flauta, eu trouxe alguns instrumentos de percussão. A gente estava num lugar de mata fechada, era uma clareira, e eu fiz alguns instrumentos, a gente fez um pouco de música para facilitar e permear essa conexão das pessoas com a natureza. Tá, isso foi uma vivência maravilhosa, lindíssima, que eu amei fazer. E uma outra experiência que foi muito rica também, que tem relação com a natureza, eu trabalhei durante 5 anos num núcleo de ecoterapia. No final da década de 90, os responsáveis por este clube decidiram ampliar os serviços. Como já existiam muitos animais aqui, usados para a prática do hipismo, os cavalos foram aproveitados para a ecoterapia. O cavalo possui as características necessárias para o cuidado de problemas neurológicos e do comprometimento emocional. A ecoterapia, a gente faz processos terapêuticos, só que a pessoa que está recebendo, que a gente não chama de paciente, a gente chama de praticante, tá? O praticante da ecoterapia, ele está em relação com o cavalo. Isso é riquíssimo, porque é um processo onde a gente tem um praticante, 2 terapeutas, normalmente de abordagens diferentes. Então, às vezes um musicoterapeuta e um fisioterapeuta, um musicoterapeuta e um psicólogo, um musicoterapeuta e um pedagogo. Esta musicoterapeuta explica que os instrumentos musicais são importantes no tratamento dos praticantes da ecoterapia. A música, ela está presente no cotidiano de todas as pessoas. É no rádio, no som do carro, na TV, no supermercado. E aqui ela está presente como objeto integrador, facilitando a integração do praticante com o cavalo e da relação também do praticante com os terapeutas. Então, a gente vai buscando elementos que fazem parte da cultura de cada praticante, né, da identidade dele cultural e sonora, e usando esses objetos, esses instrumentos musicais como objetos de integração também. Então, como a gente tem um atendimento transdisciplinar, né, são 2 abordagens diferentes em cada atendimento, então vários terapeutas têm acesso a esses instrumentos dessa forma, né, de integração. E a gente, quanto terapeuta, a gente vai facilitar essa relação, esse vínculo do praticante com o cavalo,
Então ele faz a sessão semanalmente, sempre no mesmo cavalo, que é o cavalo dele. A gente usa essa expressão: olha, o seu cavalo, eu vou buscar o seu cavalo, não vamos dar banho no seu cavalo, a gente vai alimentar, vai cuidar desse cavalo, mas a gente também vai montar o cavalo. E a gente o núcleo é um núcleo que é num lugar belíssimo, que é o Golf Clube ali da Caxangá. Sim. Então a gente tinha assim hectares de natureza. Então a gente ia fazer vivências com as árvores, com o som do vento nas folhas. Então a gente ia trazer essa percepção. O andar do cavalo, quando ele estava andando no calçamento, quando ele estava andando na areia, quando ele estava andando em cima das folhas, quando estava na areia fofa. Então a gente ia trazer essa sensibilidade tanto do entorno, né, de vento, de sol, de quente, de chuva, de frio, como também essa percepção do próprio corpo, né? Na saúde a gente diz da propriocepção. Então, essa percepção de como é que está o nosso corpo, como é que a gente está sentindo, como é que a gente está percebendo, isso é de uma maneira riquíssima, sabe, Silvinha? A gente tem... eu tenho muitos relatos maravilhosos desse período lá, de como a musicoterapia, né, modificou essa relação com o cavalo, consequentemente modificou a relação com as terapeutas e, o principal, a relação consigo mesmo, né? Então, essa junção da música com a natureza é algo que tem tudo a ver e só contribui uma com a outra, sem dúvida. Potencializa, né, Lu? Sim, potencializa. E a gente tem, que a gente chama de instrumentos de efeito, que são instrumentos que, às vezes, imitam sons da natureza. Então, a gente tem um instrumento aqui. Eu não tenho como mostrar esses instrumentos para vocês, porque meus instrumentos estão de quarentena, lá na clínica. Tá. Aí por isso eu não tô com muita coisa aqui, podendo esses instrumentos específicos mostrar para vocês. Mas a gente tem um instrumento comprido que chama pau de chuva. O pau de chuva é um instrumento indígena, você sabe? Então, é um instrumento que imita o som da chuva, né? Aquele cair da água, né? A gente tem um instrumento que eu conheço aqui no Brasil como som do mar. Então, ele lembra um pandeiro, só que grande assim. E ele é um tampo em cima, outro embaixo, e dentro tem uns chumbinhos. E a gente movimenta esse instrumento e lembra muito o som das ondas do mar. Que lindo! Mas, então a gente utiliza esses instrumentos também para trazer um pouco dessa natureza, ou às vezes a gente vai até a natureza, né? Então a gente tem essa relação com a natureza também. Mas é interessante como a música, os sons, ele tem significado muito diferente para cada um. Eu fui dar uma aula uma vez e foi muito interessante. Eu usei esse instrumento do som do mar, né? E aí, assim, antes eu pedi para as pessoas fecharem os olhos, né? Ouvir o som que viria até eles. E eu fiz toquei um pouco desse instrumento, depois eu fui retornando com eles e eu perguntei que som era aquele, era som de quê, o que é que trouxe para eles aquele som. E foi muito interessante, porque assim, o instrumento foi o mesmo, a vivência, a música eu toquei para todos eles. Aí teve gente que disse assim: isso é o som do mar, umas ondas. Aí eu lembro quando eu era pequeno que ia lá para a Enseada dos Golfinhos, tomar banho de mar e tal, foi toda aquela história. Teve outra pessoa que disse: mar? Não, esse som é som de secador de cabelo. Eu lembro quando eu tô lá no salão, menino, parece demais o som do secador de cabelo. Aí outra pessoa, nesse mesmo turma, outra pessoa disse assim: pois pra mim eu escutei o som do caminhão dando uma freada na BR. Gente! Oi? É a vivência de cada um, o significado que teve para cada um. Teve outra pessoa que quase não consegue falar, de tão aflita que ela ficou. Por quê? Ela lembrou do mar. Sim, ela disse: para mim é o som do mar.
Só que eu levei um caldo quando tinha uns 4, 5 anos de idade, sabe? Levou um caldo assim, uma onda veio, derrubou e ela saiu embolando naquela água. E ela tem essa sensação de afogamento. Então ela detesta ouvir o som do mar, porque é uma sensação de morte, de afogamento, de desespero. Total. E ela falou isso assim, sabe quando ela estava ofegante? Até a respiração dela modificou só em ouvir aquele som. Daí a importância de ser um terapeuta que faz essa intervenção sonora, sabe, Silvinha? Porque da mesma forma que a gente desperta emoções, a gente desperta reações, a gente precisa saber o que fazer com essas reações. Sim, porque se você abriu, você tem que saber fechar. Isso. Né? E aí essa é uma diferença, por exemplo, do músico, né? O músico, ele tem esse potencial de abrir, sim, pela sensibilidade, pela arte, pela emoção daquela música, sem dúvida. O que ele faz quando ele abre esses sentimentos, ele abre esse corpo? Ele não sabe o que fazer. E não sabe, a grande maioria, né, não sabe porque não é essa a função dele, não é essa a preparação dele, né? Então, essa é uma das muitas diferenças entre o musicoterapeuta e o músico. Então, a gente vê, por exemplo, muitos músicos que são voluntários em hospitais, né? Tem até alguns que são contratados em hospitais para tocar nas enfermarias, tocar nos apartamentos, na UTI, né? Isso pode ser muito bom, pode ser muito legal, né? A música no sentido que a gente chama de música funcional, que é essa música que vai cumprir uma função utilizada por um outro profissional, que aí pode ser, por exemplo, esse músico que vai tocar no hospital no sentido de relaxamento, de distração dos pacientes, né, para parar de pensar naquele exame, naquela cirurgia, naquela situação e pensar em outra coisa diferente. Pode ser, por exemplo, o dentista que usa música na sala de espera para a gente não ouvir o som da broca, né? A gente que está na recepção não ouvir o som da broca, a gente já vai ficando nervoso ali, né? Sim. Então, o professor de educação física que usa música dentro de uma academia de ginástica para incentivar o movimento, para dar regularidade, né? Então, as músicas de uma academia de ginástica são músicas geralmente muito marcadas ritmicamente, né? Sim. Para que isso estimule o movimento e para que isso ajude a manter essa regularidade do movimento, né? Então, são músicas com uma função. É diferente do musicoterapeuta, onde a música é um meio para se alcançar objetivos terapêuticos. Então, ela é só um meio para que eu possa alcançar alguém, eu possa chegar até essa pessoa e que essa pessoa possa trazer para mim os conteúdos que a gente vai trabalhar para desenvolver, tá? Sim, tá certo. Olha, agora a gente vai para a parte do tratamento, porque a gente fez pergunta para você e aí a gente destoou você um pouquinho, mas você falou sobre a prevenção, eu não entendi. Aí agora a gente vai entrar na parte de tratamento. Agora eu quero abrir só um parênteses. Eu adorei quando você falou sobre esse lance da memória sonora. Eu nunca tinha pensado nisso. Sim, sim. Né? Foi isso que você trouxe nesse grupo. Cada um tem os seus registros. Então, essa memória sonora, ela é muito, é muito delicada. Porque você pode abrir um processo ali naquela pessoa e depois você vai fechar com que som, com que atitude, com que postura, né? Então, assim, para mim, assim, como leiga, ficou bem claro. Uhum. E aí a gente tem, para ter musicoterapia num processo, tem 3 coisas que são essenciais, tá? A primeira delas é que a gente tenha um cliente ou paciente ou usuário, enfim, a gente tenha um musicoterapeuta qualificado, tá? E isso quer dizer um profissional que tem uma formação em musicoterapia, uma formação acadêmica,
reconhecida pelo MEC, reconhecida pela Associação de Classe dos Musicoterapeutas, e a gente precisa da música propriamente, tá? Então esses 3 elementos são essenciais. E aí, por exemplo, não existe essa questão, não é musicoterapia quando a gente ouve assim, olha, se você tem depressão, tem um CD, que você compra esse CD, você baixa, hoje em dia você baixa esse CD e essas músicas e você ouve para quem tem depressão. Tem um grupo de músicas que você ouve para quem tem ansiedade, para quem tem síndrome do pânico. Não existe, dentro da musicoterapia, não existe processos generalizados, produtos prontos para consumo, generalizados. Então, assim, o musicoterapeuta, ele pode, dentro do processo, ele pode orientar para que a pessoa ouça algumas coisas em casa. Pode acontecer, mas são muito específicas, um repertório muito específico, muito estudado, muito preparado especificamente para cada pessoa. Então a gente não tem um pacote pronto, né? Eu vou fazer de acordo com aquela pessoa, com o que ela precisa, com o que ela tem hoje, de como ela está agora, com o que ela vai precisar. Então, por isso que a musicoterapia, ela existe na presença do musicoterapeuta, nessa interação, nessa relação permeada pela linguagem musical, mas é essa relação de terapeuta-cliente, e aí a musicoterapia existe aí dentro desse meio. Essa relação, ela vai estar dentro de um consultório? Pode ser dentro de um consultório, pode ser dentro de um hospital, pode ser dentro de uma clínica, de uma sala de cirurgia, pode ser numa escola, pode ser numa creche, pode ser num asilo, pode ser numa instituição que trabalha com pessoas em situação de risco social, pode ser com presidiários, pode ser com pessoas de um shopping center, pode ser existem possibilidades quase que infinitas, né? De campos de atuação da musicoterapia. Mas sempre tem que ter esse trio da música, o musicoterapeuta e a pessoa que vai ser atendida, ou o grupo que vai ser atendido. Certo. Tá? Agora você vai entrar na parte do tratamento. Vou entrar mais em tratamento. Então, a musicoterapia, ela vai trabalhar para tratar, né? A gente tem essa coisa do tratamento e que em alguns momentos se aproxima muito da reabilitação também, né? Porque a gente vai trabalhar questões motoras, tá? E aí eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal, né? Onde eu trabalhei alguns anos com reabilitação neurológica. Então a gente ia reabilitar desde a parte motora, a parte cognitiva, né? A parte emocional a gente vai trabalhar também, né? Então, por um exemplo, eu tive um paciente que ele gostava muito de hip hop. E ele era louco por hip hop, só que ele sofreu um acidente de moto e ele ficou com sequelas neurológicas bem sérias. Então, ele entrou na minha sala primeiro dia de cadeira de rodas, ele não falava, assim, o tempo de processamento neurológico dele era assim, bom dia, fulano. Aí ele ficava assim, ó. Aí assim, uns 20 segundos depois, aí ele olha, bom dia. Sabe assim, uns 20 segundos depois. Nossa. E assim, o vocabulário dele estava muito restrito, né? Então a gente foi trabalhando, e aí eu conversando com a família, descobri que ele gostava de hip hop, ele se vestia como as pessoas, né, do movimento do hip hop, e ele dançava break, ele ia para aquelas rodas, né? Aquelas rodas de break, né? E tem aquelas competições de break e tal. E ele participava disso tudo. Só que ele não conseguia ficar em pé sozinho. Bom, mas vamos trabalhar com break. Então, o repertório que eu fui buscar justamente o 50 Cent, eu fui o Snoop Dogg, e fui buscar uma série de
de hits, de músicas referência nessa área do hip hop para a gente trabalhar. Então a gente foi tratar desde a questão motora. Então, por exemplo, ele ficava de pé só com ajuda, segurando assim na mão, tá? Ele ficava em pé. Só que a gente começou a trabalhar o que a gente chama de descarga de peso. Sabe quando a gente bota o peso do corpo todo de um lado, depois bota o peso do corpo todo do outro? A gente descarrega o peso. Então a gente começou com descarga de peso e a gente foi trabalhar questões, estou indo aí, na tua pergunta, foi trabalhar questões de coordenação motora, de equilíbrio corporal. A gente foi tratar disso aí através de vivências musicais, de dança, né, de canto. Então foram uma série de vivências onde a gente foi trabalhar essa questão motora, tá? Compondo um tratamento multidisciplinar, tá? Não era só musicoterapia não, mas compondo. Ah, tá. Era isso que eu ia perguntar. Você estava acompanhada com o fisioterapeuta? Você fazia uma parte, o fisioterapeuta fazia outra? Ou você abraçava essa parte também física, motora? Então, lá era um centro de reabilitação e lá a gente tem uma equipe multidisciplinar. Então, a gente fazia atividades. Esse paciente, ele tinha sessão de musicoterapia, mas ele fazia fisioterapia no solo, ele fazia fisioterapia aquática, ele fazia fonoaudiologia, terapia ocupacional. Então, tinha uma série de outras terapias. Em alguns momentos, a gente fazia atendimento conjunto. É o que a gente chama de transdisciplinar, né? Então, nós tínhamos o fisioterapeuta e o musicoterapeuta. Ou, às vezes, o musicoterapeuta e o psicólogo, o musicoterapeuta e o fonoaudiólogo. Então, há essa possibilidade também, tá? Nesse caso específico, eu atendia sozinha. Nossa, Lu, você me trouxe uma coisa que eu ia até perguntar para você, que era como que a gente pode associar a musicoterapia com outras práticas e se existe alguma prática que seria incompatível e existe alguma prática que seria, assim, tudo a ver? Tá, incompatível é uma coisa que eu acho que eu preciso pensar para ver se existe algo incompatível com a musicoterapia, tá? Porque de uma forma geral, como a musicoterapia ela tem uma plástica muito maleável, sabe, de muita flexibilidade, de instrumentos, de técnicas, é muito amplo. Existe uma probabilidade muito grande da gente conseguir adaptar em alguns contextos. Por exemplo, eu tive um paciente lá nesse centro de reabilitação, eles trabalhavam com fisioterapia aquática, tá? Então, a piscina aquecida, fisioterapeuta, tem toda uma estrutura lá. E aí, eu tinha um paciente que era uma criança que tinha muita dificuldade de fazer a fisioterapia, de se deixar ser tocado, ser manipulado para os alongamentos, para as coisas. E aí, o fisioterapeuta disse: poxa, Lu, eu queria fazer um atendimento conjunto contigo, mas eu preciso que seja na piscina. Tá, eu vou para a piscina. Então, nesse paciente, eu não entrei na piscina, mas eu fiquei na borda da piscina e aí eu levei para a água instrumentos que podem ser molhados. Então, eu tinha um pandeirinho de plástico, eu tinha os ovinhos, eu tinha o bloco, que é um instrumentozinho que a gente faz som também. Então, o que eu tinha de plástico que pode ser molhado, eu levei. Então, a criança tocou os instrumentos, ela dentro da água. Ai, então, meu Deus, eu estava ali, eu estava na borda com o violão e a criança dentro da água com o pandeirinho, e a gente estava cantando e a gente estava fazendo. E isso trouxe um relaxamento. Era uma criança que a gente chama de espástica, que é aquela criança que teve paralisia cerebral que fica com o corpo muito rígido, né? Sim. A musculatura muito rígida. Sim. E aí isso trouxe um relaxamento que aí, combinado com a água morna da piscina, né, a piscina aquecida, junto com as técnicas da fisioterapia. Então a gente teve ganhos muito importantes com essa criança, fazendo essa junção, né, do que ele ouve, do que ele sente, né? Então foram as duas técnicas que aconteciam ao mesmo tempo,
né? Eu trabalhando de um lado com a musicoterapia, o fisioterapeuta do outro lado, mas que a gente tinha essa sintonia, esse encaixe. E assim, foram atendimentos maravilhosos nesse sentido. E aí eu queria saber o seguinte, esse tipo de atendimento em específico, né? Você tinha aprendido um fato como esse na faculdade ou foi um insight que vocês duas tiveram assim na hora? Pá, vamos fazer assim, dá certo, bora? É uma boa pergunta. Existe um pouco das duas coisas, né? Tem um pouco do que a gente aprende na formação, né? Quando a gente fala de técnicas, de possibilidades de uso do material, da música em si. Então, é coisa de técnicas, de métodos, de abordagens. Isso a gente aprende na formação. Mas a prática, né, dentro da clínica vai nos ensinando a ir para além disso, né? Então, a gente, quando vai, por exemplo, eu fui trabalhar nesse centro de reabilitação motora. Então, eu aprendi coisas que não são da musicoterapia, como questão de posturas, de como segurar uma criança com problema neurológico, como ajudar um adulto com problema neurológico a levantar da cadeira de rodas. São coisas que a gente aprende pontualmente, em locais específicos, né? Sim. E tem as vivências pessoais também, que vão trazendo bagagem para somar a isso. Então, eu acho que o musicoterapeuta, todo terapeuta que trabalha principalmente com arte, né, o musicoterapeuta, o arte-terapeuta, ele tem essa coisa da criatividade muito aguçada. E essa criatividade, ela vai se manifestar, seja da gente pensar em como utilizar uma forma diferente que a gente nunca ouviu falar, ou a gente criar um instrumento novo a partir de uns papéis rasgados e uma caneta e um tubo de cola, e a gente inventar um instrumento. Então a gente vai reinventando essas questões. Então, por exemplo, assim, eu tive um paciente que, nesse centro de reabilitação, onde a gente começou a fazer a reabilitação. Eu falei nele na live passada, a questão que ele detestava música. E aí, uma das coisas que tinha na sala, na minha sala tinha, era um quadro, sabe aqueles quadrados que usava para a criança ficar aquele cercadinho de criança. Aí tinha um cercadinho daquele lotado de bolas, aquelas bolas coloridas de piscina de bola, sabe? Aquelas bolinhas de plástico. E aí esse rapaz era um adulto jovem, poxa, eu tinha um sonho de entrar numa piscina de bolas, mas nesse cercadinho não cabe para eu entrar aí, eu sou um adulto, não dá para entrar no cercadinho. Mas você queria, vamos realizar esse sonho da piscina de bola? Vamos! E aí ele estava no tatame, que é tipo uma cama alta, assim, que se usa na fisioterapia. Então, eu peguei os rolos de espuma, né, e as bolas que usa na fisioterapia, fiz um cercadinho em volta dele. Peguei o cercadinho da criança e joguei as bolas todas. E ele ficou sentado no meio, rodeado de bola. E ele brincava, ele sacudia aquela bola para cima, e ele botava a bola dentro da roupa, e ele brincou nessa piscina de bolas. Foi um momento estritamente musical, música? Não foi musical. Mas foi musicoterapêutico? Foi. Porque foi preciso esse momento para que a gente fortalecesse o vínculo terapeuta-cliente, para que ele visualizasse as possibilidades da musicoterapia, porque ele detestava música, então para ele musicoterapia era só ouvir música. Então ele ampliou essa visão da possibilidade do processo terapêutico. Então a partir dessa vivência, a gente começou, dentro da própria vivência, ouvir o som das bolas, a gente começou a fazer o som das bolas,
a gente começou a fazer a gente chama de improvisação vocal nessa brincadeira com as bolas. Então, a música foi chegando muito devagar, muito sutil, muito cuidadosa, né? Porque era uma pessoa que tinha muita sensibilidade. Então, ela começa... E aí, por exemplo, eu aprendi a fazer uma piscina de bola na faculdade de musicoterapia? Não aprendi. A gente não aprende na musicoterapia fazendo piscina de bola. Mas foi algo que eu vi que era possível fazer, né? Sem a gente sair do nosso foco, do foco que eu tinha de trabalho terapêutico com ele, do foco que a abordagem permite também, né, a musicoterapia. Então a gente conseguiu juntar essas coisas. Eu gosto muito de juntar a questão de plásticas também, então eu uso muito tinta para pintar espelho. Eu gosto muito que os pacientes pintem o espelho com desenhos específicos, pintar o próprio rosto, só que desenhando no espelho. É uma experiência muito potente. Então, usar a dança também é algo muito potente, né? Então, eu tive, por exemplo, um tratamento de uma pessoa com déficit intelectual muito significativo, era um adulto de 25 anos, que tinha um histórico de agressividade tremendo, sim. Todos os terapeutas lá da ecoterapia já tinham apanhado dessa praticante. Era uma praticante alta, mais alta que eu, assim, e ela muito agressiva. E aí a gente tem uma atividade lá na ecoterapia onde a gente vai cuidar do cavalo, da crina do cavalo. Então, às vezes, a gente usa gel, aquele gel de cabelo, a gente usa o gel para passar na crina do cavalo, né? Para trabalhar a questão de textura, trabalhar o cuidado, trabalhar uma série de questões motoras e emocionais. E aí eu fui trabalhar com essa praticante bem violenta para a gente passar o gel na crina do cavalo. E ela pegava o gel assim, eu botava um pouco do gel na mão dela e ela cheirava assim. E aí eu fazia o movimento para passar no cavalo e ela não queria passar no cavalo. E ela puxava a mão assim e ela cheirava, sentia. E aí começou, vamos trabalhar o vínculo. E aí eu comecei a botar o gel na minha mão. Eu cheirava o gel, botava para ela cheirar o gel na minha mão, o mesmo gel, na minha mão. E a gente começou, aí depois eu botei o gel aqui no dorso da mão, espalhei na minha mão, depois espalhei na mão dela, depois ela começou a espalhar na minha mão. E a gente começou a fazer, você que faz biodança, você já fez uma vivência em algum momento, uma dança de mãos, de carícia de mãos, né? E a gente começou a fazer essa dança e o nosso corpo estava dançando quando a gente... Só que ela estava montada no cavalo e eu em pé do lado. E a gente, e a gente nessa dança da mão aqui, ó, nessa dança que começou muito silenciosa, mas aí vem a coisa da música e da musicoterapia. Diz, poxa, essa dança precisa de uma música, né? E aí junta tudo, fração de segundo, todo o contexto dela, de história, enfim, é muito longo, mas eu não vou entrar aqui. E aí eu comecei a cantar uma música para essa nossa dança, né? E aí eu comecei assim: por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Ai, e a gente foi cantando, e eu fui cantando, e a gente dançando com aquele gel ali. E era interessante porque as outras, a gente estava num picadeiro enorme, tinha outros atendimentos, né? E as colegas terapeutas olhavam assim e disseram assim: gente, o que é isso que está acontecendo ali aquelas duas ali, com aquela mão ali, cantando. E a praticante assim, embalada, e tem horas que ela olhava para mim e a gente fez uma sintonia e foi uma vivência linda que a gente fez. Meu Deus, você entrou em comunicação com ela. Total. Você conseguiu se comunicar. Totalmente. Mais que isso, Silvinha, a gente construiu uma relação de vínculo muito linda, porque a partir dessa vivência, desse dia,
ela passou, a partir desse dia, toda semana, toda sessão que ela fazia comigo, ela fazia questão de segurar a minha mão. E a gente andava muito pelo clube, pelo Picadero, fazia uma série de atividades, mas uma mão estava sempre segurando a minha mão. E a gente fazia a sessão assim, de mãos dadas, o tempo inteiro. E é uma praticante que, assim, a diminuição no comportamento de agressividade, ela batia muito. Eu mesma tenho uma cicatriz aqui no braço de um arranhão que ela fez. Sabe, que ela fez o arranhão e o sangue foi correndo, assim, na hora, assim, escorrendo o sangue. Foi bem profundo. Eu tenho uma cicatriz até hoje. Mas a marca que eu levo dela não é a do braço, é a marca da dança da mão. A gente construiu esse vínculo, a gente construiu a um ponto onde semanas depois ela chegou, a gente começou a sessão e daqui a pouco ela caiu no choro, mas ela caiu num pranto assim, sabe, aquele choro sentido, aquele que vem de dentro assim, sabe, visceral, e ela passou uma sessão inteira chorando. Gente, isso para uma pessoa que não fala, que não tem a linguagem verbal de fala, para uma pessoa que é taxada como violenta e que todo mundo tem medo porque sabe que ela bate, que ela dá murro, que ela morde, que ela chuta, então essa pessoa entrar em contato com essa fragilidade, com essa dor que ela estava sentindo e expor essa fragilidade dentro desse processo, desse espaço de acolhimento que é a musicoterapia, isso foi assim transformador, sabe? A gente teve mudanças significativas que reverberaram fora do contexto terapêutico. Então, ela começou a modificar o comportamento dentro, né, das sessões, e isso foi refletindo na recepção, isso foi refletindo no transporte, onde ela vinha com outras praticantes, na casa onde ela morava com outras pessoas. Então é essa onda que vai reverberando como uma onda sonora mesmo, né, que reverbera em ondas, essa onda de modificação, de transformação, de crescimento, de autoconhecimento. Isso vai indo para outras instâncias, para outras relações. E você aqui estava me mostrando que você está assim, aberta e na permissão. Eu quero aprender mais, eu quero fazer diferente, eu quero atender esse meu paciente, esse meu irmão, minha irmã, do jeito que ele precisa, não é do jeito que eu acho que eu sei. Você traz o teu conhecimento acadêmico, claro, com certeza, científico, claro, mas ali, na frente do teu paciente, é o que ele precisa, é o que ele comporta naquele momento, né? O que ele dá conta também, né? Porque às vezes a gente diz, olha, eu vou fazer uma série de coisas, porque aí vai trazer tal conteúdo, tal sentimento, aquela história toda. Mas às vezes aquela pessoa que está ali chegando, ela está num estado de fragilidade tão grande que ela não dá conta de mexer em todos os conteúdos de uma vez só, em sentir tudo aquilo de uma vez só. Ela precisa ir de forma gradativa. Então a gente precisa, às vezes, ir um passo de cada vez. Então o musicoterapeuta ele precisa desenvolver essa sensibilidade para perceber esse tempo das coisas, esse tempo, né, até onde eu posso ir. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com crianças autistas, algumas delas têm sensibilidade ao toque, né? Então, a gente vai estar, mas se é preciso tocar, em que parte do corpo que eu vou poder tocar primeiro? Como eu vou poder tocar? É o meu corpo que vai tocar no corpo dele? É minha mão? É minha perna? Como a gente vai se relacionar corporalmente com o outro, né? Como a gente vai perceber essa resposta corporal do outro? Então isso, por exemplo, a biodança me ajudou muito, né? Porque a biodança a gente faz muito caminhar junto, de mãos dadas, de braço dado, onde a gente aprende a perceber
a resposta do outro através do tônus muscular, né? Se a pessoa está tensa, se está relaxada, se está, né, a força que ela utiliza para segurar na mão, ou se ela está meio que com nojo querendo soltar a mão da gente. Então, esses sinais, essa comunicação não verbal, ela é muito importante, porque a gente vai sentindo esse tempo, né, de aproximação. Musicalmente, a gente também tem esse tempo de aproximação. Então, a gente não pode chegar assim, a pessoa chegou no primeiro dia, a gente vai tocar todos os instrumentos e a gente vai fazer todas as atividades, vai cantar, dançar, sapatear, compor. Não dá para fazer tudo isso. É muito para a pessoa que está chegando. Então, a gente vai perceber que caminho a gente vai percorrer e que tempo a gente vai levando cada etapa desse processo, de chegar, de construir vínculo com o terapeuta, de começar a trabalhar as questões objetivas do processo. Então, essa sensibilidade a gente vai desenvolvendo também, né? Não é algo que a gente estuda na faculdade, que existe isso e que é preciso ter. Mas só quando a gente vai vivenciando isso é que a gente vai desenvolvendo. Por isso que, por exemplo, não existe musicoterapia, uma formação em musicoterapia à distância. Não. Formação em musicoterapia tem que ser pessoalmente, tem que ser presencial, tem que ter vivência do aluno com os professores com os alunos. Tem que tocar no instrumento, encostar, pegar, cheirar, morder, sentar em cima, pisar, chutar, botar na cabeça, no corpo. Tem que ter esse contato de pele com os instrumentos e com as pessoas, seja do grupo de atendimento, seja com o terapeuta. Então, tem que ter presente, né? Tem que estar presente, tem que ser presente. Então, é bem importante isso, que a gente tenha, né? Excepcionalmente nesse período que a gente está vivendo de quarentena, a UBAN, que é a nossa instituição de classe nacional, ela definiu critérios para que os musicoterapeutas possam atender de forma virtualizada, né? Como a gente está fazendo aqui, mas não de forma pública, claro, né? A gente está fazendo de modo público, mas em salas de comunicação individual, os musicoterapeutas estão atendendo. Então, a gente tem uma equipe bem bacana de musicoterapeutas pelo Brasil inteiro, que está atendendo não só seus próprios pacientes, né, a continuidade, mas também atendendo demandas novas, pessoas que estão, né, em confinamento, né, de quarentena, profissionais de saúde que têm passado por um nível de estresse altíssimo, né? Então, a gente tem esses trabalhos que são modificações e adequações que são necessárias ao momento, né? Sim. Mas, de uma forma geral, por exemplo, até antes da quarentena, não existia esse modo de atendimento virtual. Atendimento de musicoterapia tem que ser dentro, tem que estar junto, tem que ter a presença um do outro, né? Do musicoterapeuta, a pessoa que vai ser atendida e a música. Então, é dessa forma, querida, que a gente vai trabalhando. Eu achei da gente voltar nessa segunda parte para só finalizar aquele seu raciocínio, para te agradecer essa presença tão deliciosa, tão prazerosa que é ter você. Para agradecer, o público que veio aqui nos prestigiar, né? Claro. E também para perguntar se você topa estar aqui com a gente daqui umas 2 semanas, mais ou menos. Por quê? Porque eu tenho aqui na minha cabeça uma relação, um questionário de coisas legais para perguntar, e que eu não vou perguntar agora, porque é gostoso não acabar. É gostoso não acabar e precisar fazer de novo. Dá esse gostinho, né? Vamos deixar assim. Isso. Quer mais, aí a gente dá um gostinho depois. É porque esse tema que você me traz, você traz com tanta propriedade, com tanto prazer.
existe muito prazer naquilo que você fala, sabe? E na musicoterapia que você atua. E eu percebo que, espero que os colegas aqui, vários colegas seus, vários alunos estejam aqui também. Divulgar mais. Precisa divulgar mais. Verdade. Povo, a mídia tá aí, é de graça. Vamos fazer arte no Canvas, é de graça. Vamos explicar para o povo. Olha, isso é uma riqueza, é uma preciosidade. Pouquíssimas pessoas sabem da profundidade da musicoterapia. Aliás, da terapia de uma forma geral, né? Mas eu vou falar hoje da musicoterapia. Então, vocês que são os profissionais, vocês sabem, a gente não sabe. Então, ensina pra gente, divulga, fala, né? Então, é isso, meu amor. Eu quero agradecer a todos vocês, o prestígio da presença de vocês. Pois é, Silvinha, eu só tenho a agradecer. Nossa, tem sido maravilhoso, né, poder falar sobre isso. E realmente é algo de muita propriedade, porque é algo que eu vivenciei, né? E a musicoterapia, para mim, é um processo de muita entrega, sabe? Onde a gente, enquanto terapeuta, a gente se lança muito nesse processo, né? Então a gente precisa não só estudar muito, mas a gente precisa se conhecer muito, né? A gente precisa estar muito disponível para esse processo, porque a gente vai se expor muito. Quando a gente vai fazer aquela história de fazer nossa música, a gente se expõe muito também. Então a gente precisa gostar, a gente precisa se entregar com muito compromisso, muita responsabilidade, tá? Então eu agradeço muitíssimo, tem alguns alunos aqui, agradeço a presença, realmente foi uma conversa muito boa, muito gostosa. Teve um aluno aí que perguntando, de uma turma que está começando ainda, que é a turma lá de Natal, o César, perguntando qual é a disciplina que eu leciono lá na turma da CESPEG. Então, atualmente, eu estou trabalhando com a supervisão de estágio, tá? Então, eu não vou necessariamente para a sala de aula para dar uma disciplina para vocês, mas sou eu que faço a supervisão clínica quando os alunos passam para o estágio. Então, eles têm encontros periódicos durante o período de estágio, tem alguns encontros antes, durante e depois. Tem encontros comigo onde a gente vai discutir os casos, discutir como é que está sendo o processo para ele, a gente faz, né, a parte de supervisão clínica. Então, é isso que eu vou fazer com vocês, a turma de Natal, a turma de Recife, João Pessoa, Aracaju, Campina Grande e mundo afora. Então, é isso, gente. Então, olha, muito obrigada, Silvinha, obrigada ao pessoal que está aqui nos prestigiando e nos apoiando assim, bastante. A musicoterapia é algo riquíssimo, a gente tem muito pano para manga, para live, para falar muito, para muita conversa boa aí, hein? E vê se vamos torcer. Vamos torcer para você ter condições de, em segurança, pegar os equipamentos que estão lá no consultório, né, querida? Sim, torcer. Sim. Isso é algo que eu já estou providenciando, Silvinha, até porque assim, eles já estão quase 2 meses que estão parados lá, e aí eu já até entrei em contato com o pessoal da clínica para trazer para casa todos, até para fazer manutenção, né? Limpeza, esterilizar direitinho. Isso, eu tenho muito instrumento de pele, né? Instrumento de madeira, e que quando fica guardado, parado lá muito tempo, às vezes dá mofo, pode alterar a textura e tal. Então a gente vai, vou trazer eles todos esses dias. Então acho que no nosso próximo encontro, quem sabe eu já vou estar aqui rodeada de instrumento. Eita, a gente vai fazer uma batucada boa. Opa, vai ser um luau terapêutico. Uhul! Opa, vambora. Gente, gratidão. Lu, você sabe que eu te amo, mas eu preciso falar isso publicamente. Eu adoro. Tchau, meu povo. Te amo também, Silvinha. Gente, brigadão. Muita gratidão. Boa noite para todos e até breve, né? Até breve. É isso aí. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Silvinha. Tchau, Flor.